quer começar? Acho que era legal a gente se apresentar. Não sei se você já fez isso, mas aí eu posso me apresentar agora, né? Bater um papo. Boa. Sim. Tá. Fala de você, depois eu falo um pouquinho de mim, e aí a gente puxa lá as nossas ideias e divagações para o dia de hoje. Tá bom, fechado. Então, bom, meu nome é Renata, eu trabalho no Facebook como Account Manager, então ajudo empresas a anunciarem no Facebook, no Instagram e nas plataformas da família Facebook. Eu também sou líder do grupo de mulheres, né, do Facebook, que é um grupo de afinidade. Sou participante ativa do grupo de deficientes, porque eu sou deficiente visual. Não que você precise ser deficiente para ser voluntário, né, para participar do grupo, mas eu gosto sempre de falar isso porque é mais comum do que vocês imaginam trabalhar com uma pessoa deficiente. Eu não enxergo nada do olho esquerdo. E acho legal me identificar porque pode servir de referência para muita gente. Então, se vocês não conhecem alguém aí deficiente no seu ambiente de trabalho, cara, vamos colocar mais gente aí, né? É um convite que eu deixo. E tem um grupo de mulheres também aqui em São Paulo, que a gente se reúne de mês em mês, de 2 em 2 meses. Agora com o Covid ficou um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente sempre tem uma rede, um network muito forte e uma rede de apoio também, onde a gente troca informação e conhecimento, né? E também indicação de trabalho, de tudo um pouco. Não sou paulistana e não sou carioca, caso alguém esteja pensando que eu sou carioca. Eu nasci e fui criada em Belém e estou morando em São Paulo já há 10 anos. No Facebook eu estou um pouquinho mais de 3 anos. E acho que é isso. Sim. E, gente, a ideia dessa live veio de um papo meu e da Rê. A gente não se conhece, foi uma dos bons encontros durante a quarentena, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente bateu um bom papo, né? Por telefone, essas boas ligações. Para quem não me conhece, sou Amanda Graciano, sou mineira, estou em Minas ultimamente, apesar de morar em São Paulo, minha casa é em São Paulo. Sou empreendedora, tenho 3 negócios, sou mulher negra, porque tem muitas pessoas que não sabem, não percebem ou ignoram esse fato. Que mais? Trabalho com inovação e startups. Atualmente eu sou head de uma área barra empresa de inovação dentro da TOTUS. E aí meu dia a dia é ajudar com que empreendedores e produtos, né, da TOTUS cheguem nos clientes. E aí os nossos clientes são a maior parte das empresas do Brasil, que são as pequenas e médias empresas. Então tem sido também bem interessante esse momento aí de quarentena e Covid para entender esse impacto nesses negócios. E, além disso, eu produzo bastante conteúdo por aqui, em outras redes sociais, para mostrar que mulher sabe falar de tecnologia, mulher também fala de geração de negócios, e principalmente as mulheres negras, que são a maior parte dos empreendedores desse país e a gente ignora. Então, mostrar também que existem, que essas pessoas sabem falar de negócio, eu acho que é importante. Por hora eu tenho feito isso, a quarentena tem me dado mais trabalho, então pode ser que surjam mais coisas, tenha novidades aí para vocês daqui a um tempo. E isso, e a Renata trouxe a ideia desse papo. E aí, conta aí de onde começou, que eu acho que a gente já começa a puxar, a gente fez uma pauta, eu acho que já começa aí para essa nossa pautinha. Vou até abrir aqui. É sobre... Primeiro a gente vai falar um pouquinho de intersecção, né? O que significa interseccionalidade. Então, muito bom. Sim. Para quem não sabe, interseccionalidade é justamente quando você tem mais de um grupo minorizado junto, né? Então, por exemplo, nós somos mulheres, então nós fazemos parte de um grupo de mulheres, mas cada uma de nós tem uma interseção com outro grupo minorizado. E por que eu digo minorizado? Porque nós não somos minoria, nós somente não estamos representadas, né? Então, representadas nas grandes mídias, nas grandes publicidades, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho. Para você ter noção, o Facebook foi a primeira empresa que eu trabalhei que tinham pessoas com deficiência. Tipo, que eu conhecia, que era fácil de ver e, tipo, que era do meu lado, sabe? Então, eu sou deficiente e a Amanda é negra. Então, nós fazemos parte de 2 grupos. Nós temos interseção
entre dois grupos minorizados, de mulheres e deficientes para mim e de negras e mulheres para Amanda. Isso. E eu acho que tu tem esse alguma tema... outra definição para interseção? Porque algumas leituras... e só para fazer uma referência também. Eu já li aquele Femininos Plurais, o de interseccionalidade, que é da Jamila Ribeiro, né? Que ela convidou uma mulher que agora não lembro o nome. Mas é muito interessante e elas falam muito de interseccionalidade que veio da mulher negra, porque o feminismo branco não estava abrangendo. Não tem nada a ver. Né? E os negros, os homens negros sufragistas não contemplaram as mulheres negras em tudo que eles pediram. Então, foi lá em 1851, gente, que surgiu o conceito de interseccionalidade. Sim, eu acho que... Não, acho que a interseccionalidade é bem isso mesmo. E aí é bem o indivíduo em todas as características, né? A gente tende a olhar só para uma, tipo assim, é mulher. Mas a gente, né, como identidade, tem tantas outras coisas e características que é importante também a gente olhar para essas outras coisas. Porque talvez, não é o meu caso, eu gostaria bastante que, como mulher, todas as minhas necessidades fossem atendidas. Né? Tipo assim, imagina uma mulher no mercado de trabalho, uma mulher no mercado de tecnologia. Putz, é muito complicado. E aí vem a complicação também por eu ser uma mulher negra. Imagina, mulheres negras em cargos de liderança no mercado que é majoritariamente masculino, tipo de tecnologia, sou eu e eu mesma, né? Tanto que esses dias eu estava até brincando. Que eu lembro que no início do ano, quando começou o programa de aceleração, né, o nosso programa lá com as startups, eu lembro que é uma coisa tão normal para mim, tão comum, eu lembro que eu comentei isso com você. Na hora que eu me apresentei, eu falei, eu sou a Amanda Graciano, eu cuido aqui da jornada de todas as startups com qualquer área de negócio dentro da TOTUS. Eu sou mulher e negra e eu não tenho problema com isso. Mas na minha cabeça, isso foi super automático. Assim, não foi tipo, olha, preciso marcar território. É só porque é uma coisa muito óbvia e as pessoas não percebem. Nessa hora, o meu chefe, ele até fez assim, tipo, nossa, a Amanda ninguém vai ser o primeiro otário a tentar passar por cima dela, porque ela vai boicotar, né? Mas pra mim, eu sou muito bem resolvida, assim, eu não tenho problema nenhum em ser assim, gosto bastante. E aí, o quanto que as pessoas assustam, né? Quando você se posiciona, quando você fala, eu acho super engraçado, porque significa que o outro não entende né, as outras coisas que você tem. Pode achar até que é mimimi, né? Sim. E aí a gente já tem pauta, olha, para mais um papo. E porque isso segue para a segunda pergunta, para o segundo ponto da nossa agenda, que é justamente qual foi o teu aha moment, né? Qual foi o momento que você falou, nossa, eu preciso falar sobre isso, cara. Essa pessoa que está aqui não me representa, ou as pessoas não estão falando sobre algo que está me incomodando, ou sobre algo que eu tenho necessidade, né? Putz, o meu... Olha, acho que eu tenho alguns. Um deles foi... Eu sou formada em economia, né? Então também não tinham pessoas negras fazendo faculdade comigo. Eu acho que esse foi alguns do tipo, cara, talvez eu esteja traçando caminhos que as pessoas parecidas comigo não estão lá. E aí isso eu já tinha percebido. Mas mais recentemente, trabalhar com inovação, aceleração de startups é super legal e dá muito conteúdo mesmo, porque é uma coisa meio nova e principalmente agora tá todo mundo falando de transformação digital, né? Eu falei, vou só explicar às pessoas o que eu faço. E acabei usando plataformas tipo LinkedIn para isso. E no fim do ano eu fui reconhecida como LinkedIn Top Voice, que eu confesso, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo e também quando me falaram, eu também não entendi o que era. Assim. Adoro. Mas, na hora que eu entendi, eu falei, gente, tipo, como que pode numa plataforma que tem não sei quantas milhões de pessoas no Brasil eu ser uma das 20, sabe? Tipo, é meio sério. E aí, conversando com um amigo, que ele chama o Mackenzie, ele é super legal, ele fala muito de inovação, ele falou, Amanda, algumas vezes a gente precisa usar as nossas diferenças para se destacar. Você não usou, mas aproveita essa diferença para usar também essa diferença para fazer outras pessoas seguirem o seu caminho ou irem atrás. E aí isso ficou martelando muito na minha cabeça, porque assim, tecnicamente, estudos, talvez eu não tenha muita experiência com outras pessoas. Mas eu tenho habilidades desenvolvidas por não ser representada hora nenhuma, que talvez só eu tenha. E aí, isso, eu acho que foi o meu aha moment mais recente. Tipo, cara,
não para, porque isso vai fazer a diferença lá na frente. Uhum. E o seu? Muito legal. Muito legal. Cara, o meu, quando eu mudei de Belém para São Paulo, Você assustou, eu ficou traumatizado. Eu assustei. E eu vi o quanto eu era machista, né? E quanto eu tinha conceitos antigos. Até outro dia, né? Eu comecei a morar junto, eu e o Luiz, eu e meu namorado, a gente começou a morar junto. E ele... E outro dia eu tava falando... uma das nossas discussões de início de relacionamento foi tipo, mas por que você não me deixa em casa? Tipo, sabe? Eu já tava morando aqui em São Paulo há 9 anos. E eu tava com esse negócio, não, porque o homem tem que deixar a mulher em casa. Então, tipo, e isso a gente percebeu um dia desses, assim, essa semana, que eu percebi que eu ainda tinha esse comportamento, sabe? Então, quando eu mudei para São Paulo, acho que foi um aha moment, mas eu acho que foi porque aqui eu tinha muito mais liberdade, as pessoas não notavam para o que eu vestia. É ótimo, muito livre, né? Nesse sentido, né? Então, isso foi um passo. Mas eu vou te dizer que quando eu entrei no Facebook, o conceito de feminismo lá e o que as mulheres estavam falando, cara, era muito mais profundo, era muito mais, assim, complexo. Porque estavam falando, tipo, de microagressões, de preconceito intrínseco, que é aquele que você não nota. Porque, assim, numa empresa legal, não tem aquele cara que é o peão da rua que vai te cantar no meio da calçada, entendeu? Não é um constrangimento explícito. Sim, então, eu comecei a, tipo, ter várias reflexões com isso. E, para ser bem sincera, eu tive um outro aha moment para ser deficiente, porque eu só fui me identificar deficiente, tipo, ano passado. E eu nasci com deficiência, tá? Eu nasci de 8 meses porque a minha mãe pegou toxoplasmose na gravidez. Então, assim, ano passado, eu fui num evento da More Girls, que estava falando sobre maternidade, sobre blackitude, sobre muita coisa. Foi muito incrível esse painel, esse evento. E eu participei de uma... E era assim, era um aquário. Eram 4 pessoas falando no meio e uma galera ao redor acompanhando a conversa. E aí, a Isa Meirelles, que ela também tem um Instagram, que é Isa Meirelles, ela é deficiente visual. E aí ela se apresentou e se audiodescreveu, falando, olha, meu nome é Isa, eu tenho tal altura, meu cabelo é de tal cor, eu estou com uma roupa assim, assim, sabe? E aquilo, cara, tipo, eu falei, cara, mas por que ela falou isso? Tipo, eu olhei na plateia, não tinha ninguém visivelmente deficiente, entendeu? Aí eu perguntei, por que você se audiodescreveu? Ela falou, para caso tenha alguém com baixa visão ou cego na plateia, que ele consiga imaginar a pessoa que ele está ouvindo a voz. Aí eu perguntei qual era a deficiência dela. E, cara, ela também não enxerga do olho esquerdo, que é o mesmo olho que eu. Nesse instante, sério, sabe aquele choque que te dá da cabeça aos pés? Eu falei, cara, é isso que é representatividade. Tipo, nesse momento, o significado da palavra diversidade mudou para mim. Então, esse foi um grande aha moment para mim. E aí eu comecei a falar que eu era deficiente. Antes eu não me identificava como deficiente, sabe? E a partir desse momento eu falei, cara, eu preciso falar, porque imagina se... E eu tinha 31 anos. Imagina se outra pessoa demorar 31 anos para achar alguém igual a ela, né? Então foi bem legal. Isso é muito louco, né? Você falando dessa sua experiência, eu lembro que eu trabalho facilitando Startup Weekend, né? E que, enfim, agora a gente fez um online, mas no geral são experiências presenciais. E ano passado eu facilitei quase todos os diversidades do Brasil. E cada um tinha características muito específicas. O de São Paulo, a gente teve todos os tipos de diversidade, todas que você quiser imaginar, assim, desde pessoas que tinham algum tipo de deficiência, até pessoas que não se identificavam com o gênero, tudo. E aí, apesar de ser muito legal ter uma diversidade, na hora que eu cheguei lá, eu falei, não, tipo, e agora, né? Eu falei, não, tudo bem, tipo, se a gente der alguma mancada, a gente pede desculpa. Mas foi um ambiente muito legal, porque estava todo mundo querendo muito trocar e explicar. Então, por exemplo, tinha lá, como você se identifica? E aí eu lembro, em São Paulo, eu lembro de uma vez em Recife também, que a gente participou, que eu facilitei um também.
e que aí tinha uma menina trans que estava passando muito mal. E eu falei, gente, mas por que ela está passando mal e como que a gente ajuda? E aí, na verdade, a Helena estava nesse. E aí, na verdade, é porque ela estava perto da época de tomar a injeção dela. E aí, quando está perto de tomar a injeção, tem muitas consequências de tomar hormônio. Eu fiquei, caralho, eu não sabia disso, como que funciona? Aí eu sentei lá e me explicaram várias coisas. No Diversidade de São Paulo, tinham muitas pessoas deficientes visuais, até tipo, com baixa visão ou praticamente nenhuma. E aí tem muito workshop, né? Tipo, olha, um Canva, você preenche assim. Só que é tudo ferramenta que, para quem não tem deficiência nenhuma, ela vai pegar um post-it e vai preencher. E aí, na hora que começou o workshop de Canva, eu escutei, eu tenho ouvido absoluto e não treinado. Mas é muito difícil. Quem fofoca do meu lado, ou fala baixinho, eu tudo. Que e maravilha. aí, alguém falou assim, nossa, isso aqui tá zero inclusivo, não tem diversidade. Na hora que eu virei, era quem não enxergava, quem tinha deficiência total. Aí eu fui na pessoa lá na frente e falei assim, você precisa contar que é um quadrado, um retângulo, que tem 9 retângulos, que dentro de cada retângulo, porque não tem como entender o que você está falando sem só te ouvindo. E aí, durante o evento todo, a gente teve que fazer audiodescrição, não falar no microfone, várias coisas que eu fiquei assim, nossa, que diferente, porque não é uma necessidade minha, apesar de ser míope, é uma assim, completamente diferente. Eu coloco o óculos, tá quase sempre resolvido. É muito, muito interessante você contando a sua experiência, porque quem tá em volta também não percebe, assim. Não Enquanto você não é percebe. colocado nessa imersão, você não percebe. E outro dia a gente estava, eu estava conversando com um grupo de negros e tinha um estagiário que era negro e ele levou o pai dele lá no Facebook para conhecer o diretor dele que era negro, que é negro, Ai, né? que Ele tava... legal. E aí ele falou assim, cara, eu trouxe porque o pai dele era diretor de empresa e nunca tinha trabalhado com outro diretor de empresa negro, tipo, com outro diretor negro. E aí ele levou o pai dele para conhecer outro diretor negro, assim, tipo, porque falou, cara, tá aqui, ó, existem mais que nem a gente. E aí a gente subestima a importância disso às vezes, sabe? Então, tipo, provavelmente esse estagiário vai crescer com uma perspectiva muito diferente do que o próprio pai dele, né? Sim, com certeza. Absoluta. Tem uma amiga minha que fala disso, a Lisiane Lemos, fantástica, gente. Depois Quem uniu a também gente, sigam ela. no caso. A Lizzie uniu a gente. E a Lizzie conta que quando ela saiu de Pelotas e foi para a Microsoft, ela foi fazer a entrevista, na pessoa que abriu a porta era um executivo negro. Aí ela falou que nessa hora ela bugou, que ela olhou e ficou assim, gente, o que está acontecendo? Olha. E aí depois ela entrou, trabalhou lá há muito tempo, mas ela conta assim de que ela assustou muito de ver um executivo negro porque ela não esperava. Eu falei, que louco, né? E agora tá lá, dona da porra toda, fantástica. Tá no nosso amiguinho colorida. Sim, maravilhosa. E aí, Mas tem aí o que leva a gente também. Só que eu ia falar também que uma outra menina do meu trabalho, a Bruna Maia, que trabalha lá no Face, ela conheceu uma corretora que tinha uma filha deficiente física. E aí ela pegou e convidou a menina para ir lá. E convidou, e por um acaso estava tendo uma reunião do nosso grupo de deficientes. E aí ela viu, olha, aquele lá é o grupo e tal. E aí ela tinha visto as pessoas deficientes trabalhando lá. E tem deficiente físico, auditivo, eu sou visual. E aí ela tava, nossa, eu nunca tinha visto, não sabia que era possível, tal. Então é só completando esse range, assim, e ela tava no colégio, assim, ela tinha 15, 16 anos, sabe? Legal também. Eu acho que um ponto importante, assim, não é que não exista, né? Mas talvez essa coisa da gente não reconhecer e não falar, por mais que você seja bem resolvido, dependendo do espaço que você ocupa, é bom também você falar, porque você dá um clique em quem tá te ouvindo, né? Que a gente ignora, assim. Apesar de você estar muito bem resolvida, deve ter um tanto de gente ali em volta que tá com crise existencial e que você poderia, numa fala muito breve, trazer o aha moment daquela pessoa. Total, total. E aí, o que traz também a outro assunto da nossa pauta, que é Gabriela Prioli, que foi o que nos uniu, na real. Que eu comecei a pesquisar, tipo, mulheres falando sobre o caso e quase não encontrei, assim. Se você for pesquisar no YouTube, tem só homem fazendo análise do que aconteceu e, tipo,
muito, aqui não é meu lugar de fala, não sei se é machismo, se não é e tal. E, na real, o que me estimulou falar isso foi que eu estava num grupo de amigas no WhatsApp e aí a gente estava discutindo o caso. E aí uma das minhas amigas retrucou falando assim, cara, eu não vi o machismo aqui. E aí eu comecei a explicar, né? E mandei matéria, mandei um monte de coisa tal. E ela pegou e respondeu assim, cara, eu assisto muito telejornal, assisto muito coisa de debate, e eu entendo que você tem todos esses fundamentos, mas na minha percepção não foi isso. Aí eu, what? Então, tipo, eu tô aqui te dando estudo, te dando a matéria, te dando 500 argumentos e tô errada. Você tem outro background, não foi. E aí eu fiquei incomodada com isso, que tipo, cara, eu quero... E porque assim, toda vez que eu mandava um link de referência, era um link de um homem falando. E eu falei, cara, cadê as mulheres falando sobre o caso? Sim, sim. Na verdade, assim, tem um ponto que me chamou atenção, né? Eu nem assisto muito jornal, porque, enfim, eu já sei que tem o coronavírus, que a política não está muito boa e não vai mudar do dia para o outro. Então, né, eu dou um delay, eu posso fazer outras coisas enquanto nada se resolve. Mas, especificamente da Gabriela Prioli, eu gosto muito do jeito dela de falar. E eu acho sensacional ter mulheres também nessa posição para poder argumentar. E eu gostava muito de ver o debate por causa disso. Fora também que o outro lado era tão meio ignorante que era incrível você ver uma pessoa usando base. Se fosse qualquer pessoa, se não por ser mulher. Mas aí me chamou a atenção algumas coisas. Uma, eu odeio uma discussão que a outra pessoa não deixa a outra falar. Isso é monólogo. E foi o que aconteceu. E eu tenho um hábito que eu adquiri, eu não sei se eu tô certa ou tô errada, paciência, né? Mas toda vez que alguém me interrompe, eu grito. Tipo assim, me deixa eu terminar de falar. E é muito... Porque eu já fiquei muito calada, sabe? De eu querer falar alguma coisa, aí a pessoa tá vendo o que eu vou falar, vai lá e parafraseia e ganha o mérito. Eu já cansei disso acontecer. Então, assim, deixa eu terminar de falar, sabe? Sua fala interrompeu a minha, me dá licença. Então, eu acostumei muito, às vezes eu grito, se eu estiver em reunião, e até em call também. Teve uma vez que eu gritei, e aí hoje a galera falou assim, não, peraí, você começou a falar, termina. Eu falo, não, gente, tá tudo bem, não vou gritar. Então, e aí durante aquele debate especificamente, rolou muito isso, né? Do tipo, não, das pessoas se interrompendo. Pô, é uma puta falta de educação. Começa por aí. Além de ser uma falta de educação, naquele caso específico foi 2 contra 1, né? E aí o que a gente estava comentando era que, assim, uma pessoa no auge do seu privilégio, porque é rica, famosa, cheia de amiga rica, branca, loura, não tem nada contra pessoas que estão no padrão de beleza, mas, tipo assim, ela tem tudo e ela ainda foi silenciada, né? Então, imagina se fosse eu e alguém ia me arrastar pra fora. E ela tava no momento, tipo assim, e ela tinha consciência. Porque, tipo, foram os cosmos se alinhando. Você tá entendendo isso? Ah, e ela ainda é magra também. Porque outra coisa que eu falei, porque se ela fosse muito inteligente, rica, loura tal, ia ter meme dela como um hipopótamo falando coisa inteligente. Tipo, sabe? Sim. Tudo perfeito. Então, foi um alinhamento de cosmos e dela ter consciência e exigir as coisas dela lá, né? O Sim, momento dela e botar o limite dela e exigir os seus direitos de mulher, de ser ouvida e tal. Então, foi sensacional. Assim. E aí, um dos pontos também que eu discuti com as minhas amigas é que nem você falou, a concorrência, o cara que estava debatendo com ela, estava muito despreparado. Tipo, nitidamente o nível era menor. Então, o quão mais preparada uma mulher tem que ser para ocupar o mesmo cargo do outro cara que só por ser branca. Tipo, não estou dizendo que esse foi o caso, gente, não é isso, mas a gente deu para ver a diferença naquilo. Então, tipo, ela batalhou, estudou pra caramba e tá ocupando o mesmo cargo de uma pessoa que não estava tão preparada naquele momento quanto ela. Sabe que, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, eu tô lendo o livro ainda, acabou que eu inventei de ler vários livros ao mesmo tempo, mas eu tô lendo um livro que eu até coloquei ele aqui do lado, ele chama Como Mulheres Chegam ao Topo. E aí ele fala de 12 hábitos que as mulheres têm e aí que impedem ou não elas de chegar no mercado de trabalho. E um deles é especificamente esse, que fala, tipo assim, na hora que você atinge um cargo diferente, então, por exemplo, chegou no Facebook, você chegou lá porque, teoricamente, as habilidades que você tinha anterior, você vai conseguir, pelo menos, fazer o básico do trabalho. O que acontece? Acontece que, geralmente, quando uma mulher avança,
ela acha que ela tem que estudar muito para ela conseguir fazer aquilo que ela tem que fazer. E não necessariamente. E aí fala disso, que a mulher, o homem vai lá, se inscreve na vaga, não sabe fazer metade, consegue, vai empurrando com a barriga, vai aprendendo e consegue executar. A mulher sabe muito mais do que está na vaga, entra lá e acha que tem que continuar estudando porque ela não é capaz, não é suficiente, né? E aí fala que é um hábito ruim, porque o homem vai avançar muito mais enquanto a gente está ali parado estudando. É. E aí, aqui tem vários outros hábitos ruins. Depois a gente fala só um dia só disso, que ambição é uma qualidade ruim em mulheres, é uma qualidade boa em homens, que toda mulher carrega todas as outras nas costas e os homens não carregam. Enfim, tem muitos pesos assim que a gente acaba compactuando, né, também. É que eu tava tentando ler os comentários aqui, é muito difícil, gente, falar e ler os comentários, mas enfim. E assim, uma das coisas também é que o homem, ele é promovido, e assim, gente, tudo isso que a gente está falando, existem pesquisas sobre isso, tá? Não é empírico, não é da nossa cabeça. As mulheres, elas são promovidas pelos que elas fizeram, pelos que elas entregaram. Os homens são promovidos por potencial. Ah, não, ele tem muito que dar, ele é bom, acredita nele que ele vai entregar. E as mulheres não, tem que entregar para depois conquistar. Então, e também, por exemplo, uma outra diferença no feedback, por exemplo. Para homens, falam, olha, você... E isso, de novo, Harvard Business Review, tá lá, estudo XPTO. Os homens recebem feedback de você precisa ser especialista em tal produto. Você precisa aumentar os resultados em X%. A mulher você precisa melhorar seus communication skills. Ah, o soft skill. Não, é soft skill, você precisa melhorar. Qual é o soft skill? O que isso vai trazer de retorno? O que isso vai influenciar no business? Quanto a mais você tá... Tipo assim, quanto de esforço eu vou ter que fazer a mais para desenvolver isso que você quer? Então, assim, diferenças nítidas, né? Sobre isso. E aí, um ponto, quando fala especificamente disso, é que quando as mulheres vão subindo na cadeia hierárquica, é muito comum você ver elas começando a desenvolver características masculinas. E aí elas começam a receber feedbacks que fazem sentido para onde ela está. Então, geralmente é como a gente fala, nossa, olha aquela diretora, ela é uma megera, ela é brava, ela é isso, é aquilo. Mas porque durante a trajetória profissional, não é porque ela é uma péssima pessoa, provavelmente ela deve ser incrível, sensacional. É só que durante a trajetória profissional dela, ela precisou criar uma casca, porque se ela não tivesse também qualidades masculinas, se ela não se comportasse às vezes como um homem, ela não ia ser reconhecida. E aí isso, né, olha só que perda de tempo, que energia jogada fora, porque ela poderia ter sido tantas outras coisas incríveis em vez de ter feito isso. Mas é bem comum a gente ver características masculinas, né, nas líderes, assim, nas chefes, quem atinge cargo de diretoria ou cargos que precisa fazer gestão de muitas pessoas, a gente vê muito isso acontecendo. Sim. Que é o que a Fernanda falou, é isso, criar a casca. E um outro caso também que a gente escolheu para debater um pouquinho foi BBB, que teve muitos exemplos de várias coisas, mas que a gente selecionou aqui dois episódios, né? Foi dois. Um que era as meninas, a Marcela e a Ive, falando do Babu, né? Do negro, do homem negro, como se ele fosse violento, como se elas tivessem medo. Né, pintando isso. Tudo bem, podia ser uma pessoa difícil, podia conversar na casa, não podia não selar essas Coca-Colas, mas também existia muito espaço para conversa, né? Então, sim, de como tem esse arquetipo do homem negro e como a gente, né? E como, né, isso influencia. Super. Pega, pra vocês terem ideia, essa coisa do arquetipo do homem negro, não só do Big Brother. Se você visse um homem negro de máscara andando na rua há uns 2 meses atrás, o que você faria? Correria? Correria. Correria. Chamaria a polícia. E aí é uma coisa que tem acontecido ultimamente, né? A gente tem muitas comunidades que têm relatos de pessoas negras que não estão saindo de máscara, que é tipo uma coisa muito importante quando você precisa sair, justamente
para se proteger e não ser abordado pela polícia e tudo mais. Que é essa coisa do arquetipo do homem negro com máscara. Enfim, eu não tô falando também que a pessoa que vai cometer um crime não vai fazer isso, mas os grandes criminosos desse país, uma boa parte deles são todos brancos, usam carros caros, roupa social. Então, é importante a gente prestar atenção, assim, nesses comportamentos que a gente vai repetindo. Exato, porque é justamente isso. Pode ter sido inconsciente, não foi explícito isso, né? E o outro caso, o outro ponto que a gente falou também foi da Manu Gavassi, quando ela comentou da cor do casal, da Marcela e do Daniel, que eles combinam agradável. Casal esteticamente agradável. Vai saber o que é um casal que não é esteticamente agradável, né? Mas ali é bem claro que são duas pessoas que fazem parte do padrão de beleza posto, né? Pelo menos o padrão eurocêntrico que a gente segue. E aí, nossa, é agradável aos olhos, enfim, é gostoso de ver, tudo mais. Que é mais ou menos as mesmas críticas que a gente vê quando fala da Thelma, enfim, as críticas à beleza, ao padrão de beleza, depois a inteligência, porque, né? Além dela ser negra, ela é médica, né? Ela é fodona, então é difícil também na hora que você vai colocar uma crítica. Se você colocar essa crítica muito embasada nos preconceitos, nem dá muito para criticar, porque, enfim, ela tem ali toda uma trajetória muito sensacional, então é difícil você criticar a pessoa, né? Tipo, a índole e tudo mais, não tem como. Mas... e porque assim, esse comentário me pega especificamente também da Manu, porque a minha avó materna era negra. Ela faleceu, tem 8 anos, mas ela era negona mesmo, pretona, assim. E ela foi mãe solteira, né? Mãe solo. E a minha mãe é branca. E muitas vezes achavam que ela era babada, minha mãe. Então, coisas assim bem fortes que a minha mãe teve que passar pela infância, adolescência e vida adulta inteira, né? Para ter aquela relação ali. Então, a gente fala de um comentário de um casal, né? De cor que combina e tal. Mas e quando se passa para outras camadas, né? Da família, da relação de pai e mãe, etc. E uma das coisas que a gente também tinha falado de atrelar é o termo racismo estrutural. Porque tentaram suavizar. Ah, não, mas é um racismo estrutural. Meu, é racismo. Ponto. Como se fosse mais bonito o estrutural do que o outro. É porque tem até a parada da lei, né? Contra o racismo. Então, por isso que é complicado, né? Falar que alguém foi racista e você tem que tomar cuidado, né? Para ter isso. Sabe que uma vez eu quase chamei a polícia, eu quis assassinar a pessoa, mas não pode também, né? Contra a lei. Eu lembro que a gente estava num papo, tipo assim, mesa de bar, e aí o menino tava fazendo uma crítica a um conhecido dele, que é muito famoso. Eu também concordo, o cara não é tão incrível e não sensacional. E ele falou, mas ele só ganhou fama por causa da cor da pele, porque ele é pretinho. Porque o resto é tudo, o preto geralmente é pobre e fudido. Aí eu olhei e falei com ele assim, não, eu acho que a sua percepção não tá muito boa. Ele, não, é sim, é não sei o quê. E eu olhava pra ele, tipo assim, não. Mas só que ele era assim, gente, você não tem noção do que você tá falando, não? Você consegue olhar e ver que eu tenho a mesma cor da pele que você tá falando? Não, é sim, porque toda pessoa preta é safada, né? E eu olhando, tipo assim, eu chamo a polícia para essa pessoa agora e vou acabar o rolê da turma, eu não convivo mais, ainda bem que não era meu amigo mesmo, eu estava sendo obrigada a conviver naquele instante. Mas assim, eu achei muito louco, porque a falta de consciência da pessoa, de conseguir entender que era assim, amigão, eu não sou o cara, mas você tá falando comigo e tá me incomodando. Sim. E aí as pessoas não têm essa percepção, né? E assim, gente, no fim, eu tomem cuidado. O grupo não percebeu, só tu. Não, teve um amigo meu que olhou assustado, tipo assim, meu Deus, como que... Eu falei aqui, olha, você tá errado, mas eu não pretendo mais conversar com você, boa sorte. E fui pro outro lado da mesa. E aí, no dia seguinte, eu também falei que a gente tinha que trabalhar junto. Eu comentei com os colegas de trabalho, eu falei, gente, olha, eu não converso com essa pessoa. Tipo, não quero interagir. Então, se alguém puder lá interagir no meu lugar, fica à vontade, porque se eu precisar de interagir, chamarei a polícia. E, gente, nos comentários estão falando aqui que é racismo, sim, que, né, estão apoiando aqui a gente, estão dando outros exemplos. Então, obrigada. Eu estou tentando ler para comentar, mas é difícil.
Mas que bom que esse público aqui, pequeno, mas importante, né? Tá em parte Alinhado, né? concordando. Pelo menos achou a mesma coisa que a gente. E a minha Temos chefe uma entrou parecida. na live. Oi, chefe. Obrigada por prestigiar. Paulinha, beijo. Né? Tem que puxar saco. Até é importante. O que mais que a gente tinha de pauta, olha? Porque daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente. Exato. Acho que o outro ponto na nossa agenda foi indicações de livros e falar de projetos pessoais também, né? De paixões, de propósito de vida. Tipo, porque você falou muito, quando a gente conversou a primeira vez, você falou, cara, o meu propósito, eu vou deixar você falar, mas eu achei muito foda, então, por favor, compartilhe com todo mundo. Tá. Livros que eu tô lendo, vou pegar os recentemente. Ó, esse Como Mulheres Chegam ao Topo. Eu tô lendo um outro que tá no Kindle, que é Hábitos Atômicos. Ele é bem legal, assim. Ele fala que você não precisa de ser o mestre da produtividade, você precisa de melhorar só um tiquinho. É bem legal. E ele fala já que há muito tempo atrás a galera... eu acho que o time de ciclismo da Inglaterra criou o hábito de lavar as mãos para os atletas ficarem menos doentes. E isso fez com que o time ganhasse muitas coisas. Eu falei, nossa, olha, tão atual, né? Lavar a mão, uma coisa básica agora. Mas é um livro bem interessante. Eu sou bem louca para entender comportamento humano, então eu gosto muito de ler isso. Acho que mais isso. Podcast, essas coisas, ultimamente eu tenho ouvido música. Eu gosto muito de música, então eu tô aproveitando também para me reconectar com a música. Eu vou sequestrar uma vitrola que meu pai tem aqui e vou levar para São Paulo, se eu conseguir levar. Sou dessa. Bota na mala sem ele ver. Eu tô bem desse jeito. Mas de propósito, eu acho que o principal, assim, são dois, né? Um é, trabalho muito para simplificar esse mundo de negócios, de inovação para as pessoas no geral. Que é um mundo que fala muito inglês, é um mundo que fala difícil, e eu acho que ele fala difícil para excluir mesmo. Então, enfim, tô lá, sou a única negra executiva de coisas de startups que eu conheço, principalmente quando falo em corporações, né, mais difícil, assim, você vê pessoas negras puxando essa pauta. Normalmente é a galera que foi estudar nos Estados Unidos que tá lá puxando essa pauta. Então, eu quero muito ser esse exemplo, mas não para carregar a mulherada nas costas, assim, é mais porque entendendo que tem pessoas negras nesse espaço de liderança, outras pessoas negras vêm. Então, eu trabalho bastante para simplificar esse mundo e principalmente para mostrar que pessoas negras também sabem falar desse assunto. Porque muito bom. as pessoas acham que não sabem. E o seu? Estão pedindo para te repetir o nome do livro que está no Kindle, que não entenderam. Chama Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Muito bom. O meu propósito é justamente conectar mulheres. Porque, assim, eu sei que é muito amplo isso, tá? Mas por isso que eu tenho o MIV, que é um grupo de mulheres que se apoiam, que se indicam, que se cuidam. Porque, cara, isso veio quando eu fiz o programa Elas, que é um treinamento de liderança que eu fiz ano passado, e aí eu nunca tinha ficado numa sala com 50 mulheres. E eu falei, cara, que poderoso isso! E, tipo, quando pedem para você indicar um profissional, você normalmente pensa em um homem, tipo, normalmente, sei lá, só se for, tipo, massagista, manicure, não sei o quê. Mas, tipo, alguém... o próprio nome, marido de aluguel, tipo, alguma oficina. Pereirão, né? Pereirão. Ou então médico, sabe? Tipo, então eu falei, cara, eu preciso aumentar meu repertório de mulheres. E para isso eu vou montar uma confraria. E aí a gente fez o MIV, eu, a Pri e a Ká, a Priscila e a Camila, que são minhas parceiras aí, que me ajudam a organizar os nossos encontros loucos. E devo muito isso ao programa Elas, que foi o programa de liderança. Muito foda. Quem puder, faça. Super aconselho. E assim, é justamente isso. Para a gente se indicar, para a gente se conhecer, para as outras pessoas acharem, tá tudo bem. Tipo, é isso mesmo. Eu também estou passando por o que você está passando. Até mesmo porque estudos indicam que você costuma se abrir mais, se relacionar mais com pessoas que têm a mesma fisionomia que você. Então, naturalmente, você já vai se abrir mais com uma mulher do que com um homem.
né? Sim. Então, isso. E a minha indicação é, cara, Mamilos Pode. Eu Ai, amo. E eles fizeram, sério, tipo, tem um episódio mais maravilhoso que o outro, então, assim, ouçam. E tem um episódio que foi muito bom que elas fizeram com um outro podcast de pais. É só procurar lá no Mamilos Pode pais, sobre pais, paternidade, alguma coisa assim. Que assim, porque agora eu tô querendo saber mais sobre o outro lado, né? Tipo, agora eu Aham. já estudei um monte de coisa, agora eu quero saber, meu, como é que a gente hackeia o sistema e faz eles entenderem também, né? E traz eles para perto, que afinal de contas eles são os outros 50%. Sim. E aí trouxe reflexões muito, muito, muito interessantes sobre criação, sobre o que é esse novo homem, essa nova masculinidade, ou então essa masculinidade não tóxica. Eu achei sensacional. Qualquer livro do Femininos Plurais, da Djamila Ribeiro, da coleção, é muito, muito bom. E também um livro que eu li no programa Elas, que é o da Brené Brown, a Coragem A Coragem de Ser Perfeita. Que é muito bom, muito, muito, muito bom. Muito bom. Aí, gente, só para falar uma outra coisa que vejo uma provocação da Renata, nessa temporada e no último mês, justamente por estar trabalhando uma presença mais digital, eu resolvi organizar tudo, né? Então, colocar um site no ar, fazer as postagens aqui no Instagram com uma frequência maior, aproveitar o LinkedIn. E aí, por uma provocação da Renata, acho que tem uns 15 dias, eu criei um canal do YouTube justamente para que esse nosso papo e muitos outros que virão possam ir para lá. Porque na próxima vez que alguém for pesquisar alguma coisa sobre casos de também no mercado de trabalho sobre mulheres, eles possam achar mulheres falando sobre isso. Então, tá lá, tem mais um, ajudem, se inscrevam, porque o YouTube também tem dessas, mas pra gente conseguir também levar esse conteúdo para outros lugares, né? Porque esses lugares são mais comuns, né? Falar isso no Instagram, no LinkedIn, mas enfim, também encher o YouTube, que é um lugar de conteúdo pra gente falar disso, é muito importante. É a culpa da Renata, tô avisando. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, muito, muito obrigada por assistirem. Acho que é isso, né, Amandinha? Ai, sim. Começamos atrasada, mas cumprimos a agenda. Super bom, sim, com problemas técnicos, mas deu tudo certo. Gente, vocês gostaram? Coloca o coraçãozinho, interage aqui. Ai, eu vi corações, gente. Ai, mas mais do que isso também, depois mandem mensagem tanto para mim quanto para a Renata de outros temas que vocês acham interessantes, do que vocês querem também ouvir falar nessa quarentena. Eu acho que principalmente essa troca falando de mulheres no mercado de trabalho é super importante, porque na hora que isso passar, o machismo e tudo isso tá lá ainda, né? Então a gente vai ter outras coisas novas para enfrentar e principalmente nesse momento é muito importante a gente falar de violência doméstica porque tem muita mulher que não consegue sair de casa e ficar longe da pessoa que violenta ela. Então a gente precisa cuidar um dos outros e uma das outras também. Então, então aproveitando para a violência doméstica, eu no grupo de mulheres lá do Face, junto com um time maravilhoso de políticas do Face, né? A gente conseguiu fazer um robô para ajudar tanto na violência virtual, que é se compartilharem fotos suas sem a sua permissão, se invadirem seu celular, seu e-mail, qualquer coisa assim, existe sim leis para protegerem, é crime, hoje em dia é crime, já é configurado como crime. Então, é o IsaBot pelo Messenger, é o robô Isa, né? O IsaBot. Para saber sobre violência virtual e violência doméstica. E, inclusive, tem um botão de pânico. Se você está precisando de ajuda agora, é só apertar que te dá o telefone da polícia para você ligar para a polícia e ter um contato aí rápido. Então, o IsaBot, nesses tempos de quarentena, está no meu perfil, um videozinho sobre o bot. Quem quiser saber mais, é só entrar lá. Ai, perfeito. Sim, gente, vamos cuidar uma das outras. Quem falou que quer mais live, manda mensagem depois no privado pra gente saber quais outros assuntos e outras coisas. A gente falou que tava tocando mais um momento e tava doendo há um tempinho, a gente tava trocando. Mas vamos trocar mais e falar de coisas que não é só da nossa cabeça e acontece na vida real, né? Fechou. Vamos comentar mais casos polêmicos. Ah, eu gosto. Eu gosto da treta. A treta é importante, ela traz boas reflexões. Fechou. Obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada. Imagina.
Gente, foi um prazer. Rê. Amei a provocação e o convite. A gente pode repetir essa dose. E eu tô louca para essa quarentena acabar e a gente poder tomar um café ou tomar uma em São Paulo. Gente, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Até a próxima. Primeira de muitas. Beijo. E beijos. Tchau, tchau.